Olá, nessa análise a gente vai mergulhar num conceito que é, assim, a base de toda a organização financeira, o tal do fluxo do dinheiro. Entender como ele se move é, de verdade, o primeiro passo para assumir o controle e construir um futuro mais tranquilo. Vamos lá? Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Quem nunca chegou no fim do mês com aquela sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou? É uma incerteza que muita gente sente. Mas olha, tem solução. E essa solução começa com uma coisa: clareza. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. Vamos pensar nas nossas finanças como se fossem uma pequena empresa. O dono de uma empresa tomaria decisões importantes sem ter a menor ideia se a operação está no azul ou no vermelho. Claro que não. A lógica para a nossa vida pessoal é exatamente a mesma. E para acabar com essa confusão toda, o foco vai ser nesse conceito central aqui, o fluxo do dinheiro. Parece um nome simples, né? Mas é uma ferramenta poderosíssima que consegue iluminar qualquer situação financeira. A definição é basicamente essa: é a gente olhar para a relação entre o que entra, o que sai e o mais importante, o que acontece no final do mês. É o balanço, sabe? Seja do mês, da quinzena, do período que a gente escolher. Simples assim. E para entender esse fluxo de vez, vamos nos apoiar em três pilares que são fundamentais: receita, despesa e resultado. A gente vai passar por cada um deles agora. Começando pelo primeiro pilar, que é o ponto de partida de absolutamente tudo, a receita. Ou seja, todo e qualquer dinheiro que entra na conta. A receita é o alicerce onde a gente constrói todo o planejamento. Pensa bem, sem saber exatamente quanto dinheiro entra, qualquer meta ou limite de gastos vira um chute, um palpite. E aí a chance de se frustrar lá na frente aumenta, e muito. E aqui tem um erro muito comum que vale a pena prestar atenção: considerar só o salário a fonte principal de renda. A receita total, na verdade, é a soma de tudo. Aquele trabalho extra, o rendimento de um investimento, algum benefício. Somar todas essas fontes é o que dá um número real com o qual a gente pode trabalhar. Ok, se a gente já entendeu o que entra, agora vamos para a segunda parte, que talvez seja mais reveladora: a despesa. Afinal, para onde o dinheiro está indo de verdade? Despesa é, basicamente qualquer saída de dinheiro, desde as coisas mais óbvias, como o aluguel e as contas de luz e água, até os gastos menores, como aquele cafezinho na rua ou a assinatura de um serviço de streaming. Tudo isso conta, viu? E aqui ajuda muito separar as despesas em duas caixinhas. Primeiro, os gastos fixos. São aqueles mais previsíveis, tipo moradia, mensalidades, são mais difíceis de mudar de um mês para o outro. E depois vem os gastos variáveis, que mudam bastante, como alimentação, lazer, transporte. É justamente aqui que a gente consegue fazer ajustes mais rápidos. Entender essa diferença é o pulo do gato para o planejamento. E o ponto crucial é este: o objetivo de olhar para as despesas não é sair cortando tudo e viver uma vida sem graça. Nada disso. É mais um exercício de autoconhecimento, de entender o que realmente importa, o que agrega valor e também identificar para onde o dinheiro está escorrendo sem que a gente nem perceba ou aproveite de fato. E tudo isso nos leva ao terceiro e último pilar, o resultado. É aqui que a mágica acontece, que a gente junta as peças do quebra-cabeça e tem a visão completa da situação. A matemática por trás disso não poderia ser mais fácil, sério. É pegar o total que entrou, subtrair o total que saiu e pronto. O que sobra ou falta é o resultado financeiro daquele período. E dessa conta só podem sair dois resultados. Se a receita foi maior que a despesa, temos um superávit, ou seja, sobrou dinheiro. É um ótimo sinal de saúde financeira. Agora, se a despesa for maior, o resultado é um déficit. Isso não é para gerar pânico de jeito nenhum, mas sim para acender um sinal de alerta de que algo precisa ser ajustado. Muita gente foge dessa conta, sabe? Com medo do que vai encontrar. Mas a verdade é que esse número final não é um juiz para apontar o dedo. Ele é um guia. É a informação mais valiosa que se pode ter para tomar decisões melhores, mais conscientes daqui para frente. E por falar em decisões, é exatamente aí que entender o fluxo financeiro muda completamente o jogo. A gente ganha o poder de decidir de forma muito mais estratégica. Essa imagem aqui mostra bem a transformação. A gente sai de um modelo intuitivo, sabe? Baseado naquela sensação de, acho que dá para comprar isso aqui. E passa para um modelo estratégico, baseado em, eu sei que meu limite é esse e essa decisão se encaixa no meu plano. A diferença no resultado final é, nossa, gigantesca. E os benefícios são muito concretos. Com essa clareza, fica muito mais fácil evitar dívidas ou sair delas, começar a construir uma reserva de emergência, atingir aquelas metas financeiras que pareciam distantes e, talvez o mais importante de tudo, reduzir aquela ansiedade que o dinheiro às vezes causa.
E o melhor é que não precisa de nada complicado. Nenhuma planilha super avançada, nada disso. A simplicidade é a maior aliada nesse processo. Um caderno, um bloco de notas no celular ou um aplicativo bem simples já dão conta do recado. O verdadeiro segredo não está na ferramenta, mas sim na consistência, em criar o hábito de anotar e analisar. No fim das contas, dominar esse trio, receita, despesa e resultado, é como construir o alicerce de uma casa. Sem essa base bem feita, qualquer outra estratégia financeira, como pensar em investir ou planejar a aposentadoria, acaba ficando em um terreno meio instável, sabe? Então, a reflexão que fica é essa. Com tudo isso em mente, qual seria o primeiríssimo, o menor passo possível a ser dado para começar a entender o próprio fluxo de dinheiro? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma transformação incrível.